primeira palestra desta sexta-feira, trazendo esse importante tema, prevenção do uso de álcool e drogas no trabalho. Eu quero convidar ele, que é diretor médico e chefe do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas. Estou falando do Dr. Anthony Wong, recebendo uma salva de palmas. Obrigado, Marcelo. Mas eu queria ter a sua voz, sabe? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao Paulo e a tua organização dessa magnífica, desse magnífico congresso. Pela segunda vez eu estou aqui com vocês. Para mim é uma enorme honra e certamente uma grande responsabilidade de manter vocês acordados agora, né? Depois de um dia, uma noite tão gostosa aqui em Campos do Jordão. Eu acho que o tema que foi me dado pelo Paulo e pela organização é extremamente, assim, eu tenho uma certa experiência justamente nessa área, porque eu vou ver aqui depois, quando apresentar várias coisas, eu vou falar sobre maxilabro. Eu sou diretor médico do maxilabro, e o maxilabro foi idealizado há 19 anos atrás, justamente com o intuito da ação de prevenção, certo? E tratamento de drogas nas empresas. Como começou a maxilabro? Começou porque a Embraer, naquela época uma das maiores empresas de construção de aviões, né, no mundo, precisava fazer um programa. Não porque eles queriam, eles precisavam. Não porque tinham mais uma pessoa, ou sabiam se tinham pessoas drogadas, usando drogas na empresa. Não. Eles precisavam porque, para eles exportarem aviões para os Estados Unidos, eles tinham que ter um certificado de que eles tinham um programa de prevenção ao uso de drogas em empresas. Muito bem, mas nós já temos. Eu faço palestras, nós temos conscientização, etc. Não, senhor. Você precisa de um programa que tenha controle eficaz e um controle em números, certo? De que as pessoas estão ou não usando drogas, ou seja, testes toxicológicos. Fez uma coincidência na época, eu e o professor Vandir, tínhamos justamente montado o maxilabro, justamente para fazer testes toxicológicos, mas de outra, né, muito mais simples e legal. Começamos. E aí nós vamos apresentar depois, mais ou menos no fim, o resultado disso. O programa foi de tal significado e resultado tão benéficos que hoje, atualmente, nós temos 200 e poucas empresas que utilizam desse tipo de programa. Mas o que acontece quando uma pessoa usa drogas? Tá certo? Tá certo. Porque, professor, o que acontece? Quais são as repercussões do uso de drogas? Qual o impacto global de drogas? Primeiro, qual o custo global de narcotráfico? É a segunda, ou se quiser, indiretamente, a primeira atividade não legal mais rentável do planeta. Qual o prejuízo ao sistema? Não são milhões, são bilhões de dólares. São bilhões de prejuízo à empresa e bilhões de prejuízo porque repercute de uma certa forma na saúde e no bem-estar de quem está usando drogas. Qual o custo se tiver um programa de prevenção? Nós vamos fazer isso também. E os resultados invisíveis desse programa. E como que é feito esse programa? Muito bem. Eu estou usando... Tá. Esse é o mapa da própria Unidocs, que é a Escritório das Nações Unidas contra Crime e Drogas. Ele mostra exatamente como... Está meio distorcido, gente, porque ele é um tipo de... Não sei, mas aqui na Terra está um pouquinho distorcido. Mas vocês veem, por essa distribuição que tem, tá certo? Que cada continente tem uma droga de preferência. A América Latina é cocaína, porque aqui nós produzimos a América Latina. Os Estados Unidos é heroína ou morfina e, obviamente, um medicamento dos opioides sintéticos, né, oxicodona, cloximorfina, etc. E na Europa, como nós sabemos, é bastante democrático, né, dividido entre todas elas. E agora também a repercussão das drogas sintéticas no mercado. Muito bem. Quais os fatos segundo o Escritório das Nações Unidas? O comércio de drogas movimenta bilhões, como eu falei para vocês, em dinheiro. O consumo abusivo das drogas lícitas, ou seja, que estão aí no dia a dia, que você pode comprar no bar, numa loja, ou então até numa farmácia, supera a das drogas ilícitas.
É claro que nós estamos preocupados com maconha, é claro que nós estamos preocupados com crack e cocaína, mas em termos de peso, em termos de significância, realmente nós temos os remédios, certo? E outras substâncias que são tão ou mais até frequentes, certo? As drogas todas elas são mais potentes que há anos atrás. Se você vê que a heroína é potente, quem não experimentou oxicodona vai dizer que a heroína é fichinha. A maconha hoje é 7, 8, 10% THC, quando no tempo do Clinton, FHC, etc., não passava de 1%. Naquela época chamamos maconha de capim com esterco, certo? E os efeitos hoje mais conhecidos da maconha sobre psiquismo e também sobre atividade motora, coordenação motora, é muito pior do que do álcool, tá certo? Então essa ideia de legalizar a maconha vai ser um desastre, já é um desastre, vai ser um desastre maior se acrescido ao número de pessoas que bebem abusivamente. Muito bem. Alguns fazem opiniões, é a principal causa da violência aqui no Brasil. Entrou a droga, realmente acontece a violência que nós temos no Rio de Janeiro. Há uns 15 anos atrás, o Caco Barcelos fez uma entrevista comigo, foi fantástico, e estava falando, eu quero falar de maconha, tudo bem. No finzinho da entrevista, ele perguntou assim, você ouviu falar de crack? Eu já, mas graças a Deus, você é a primeira pessoa que ouviu falar de crack. Aí nós mostrou um menino lá na Cracolândia, que agora está parecendo um ratinho, etc. Aí finalmente com essa palavra, se o Brasil não controlar isso, vai ser o fim da sociedade como nós conhecemos. 10 anos depois ele me chamou para fazer assim, doutor, eu quero fazer mais uma entrevista com o senhor, porque as palavras faladas 10 anos atrás eram proféticas. Isso não é só carne. São uma série de drogas hoje no mercado, as drogas sintéticas, os sais de banho, certo? O LSD sintético, certo? A canabinoide sintética, e um sem número de drogas. Só para ter uma ideia, o Observatório Europeu de Controle de Drogas, no ano passado, detectou 152 substâncias novas, ilícitas. Compara com 2015, eram 76. Ou seja, é um número progressivamente maior, duplicou em 4 anos, certo? O consumo de drogas aumenta, e ainda mais com essa tendência de legalização, nós vamos encontrar isso cada vez maior. E finalmente, eu acho que vocês sabem muito bem disso, não preciso falar para vocês, não a droga que é importante, mas por que se usa uma droga? O abuso da droga e álcool na produtividade, certo? Afeta a produtividade, o estilo de vida e reduz o tempo de vida, certo? E destrói vida normal. Isso aqui acho que nós sabemos todos muito bem disso, certo? Ele tem uma relação direta com morbidades e expectativa de vida, tá certo? Então nós vemos que, por que o Brasil tem um índice de morte e expectativa tão baixo? Porque o grande número de jovens que morrem pela violência associada à droga, o tráfico da droga, ou então pelo abuso e mau uso dessas substâncias. E obviamente a sobrecarga que ela tem sobre todos nós, certo? Esse foi um levantamento, certo? De uma apresentação que foi feita nos Estados Unidos, numa reunião nos Estados Unidos, que eu tive que apresentar, sobre o efeito do teste de cabelo no Brasil, tá certo? E segundo eles, né, esse trabalho, então essa é a repercussão. Entre os caminhoneiros, certo? 68% eram cocaína, 20% maconha, 10% opioides e o resto, tá certo? E essa aqui não mudou muito, tá certo? Mas isso é verdadeiro? Percebe que a maconha e a cocaína é mais ou menos igual. O problema de toda estatística, como o Mark Twain disse, é uma das mentiras, né? É igual um biquíni, né? Esconde o essencial. Por quê? Porque exatamente esse teste foi feito em cabelo, onde a incorporação da droga na matriz capilar não é muito boa, tá certo? Mas vamos dar outras estatísticas depois. Segundo o Denatran, e nós sabemos que o Brasil é um dos países com maior índice de mortalidade do trânsito, certo? Nós temos mais ou menos 47 mil mortes por ano, certo? Devido ao trânsito. Nós mais de 60 mil mortes por violência
ou seja, morrem mais ou menos 100 mil pessoas de uma forma violenta, de alguma forma violenta, ou seja, 2 Vietnãs por ano, certo? E isso, segundo o Denatran, certo? Os caminhoneiros que tiveram um acidente era ou causado por sonolência, excesso de trabalho, ou excesso de uso de drogas, tá certo? E outros que usaram substâncias ilícitas. Obviamente, há um imbricamento entre os dois. E essa é outra estatística que nós, pelo Maxilabro, fizemos na campanha de Maio Amarelo. Sabe que maio é o mês da prevenção de acidentes de trânsito. Então nós tivemos a colaboração da Prefeitura de Santos e da CODESP, que é a Companhia de Esportes de Santos, para fazer um trabalho com outra matriz, não cabelo, mas saliva, certo? Porque a saliva detecta uso recente, certo? E olha a diferença. Só voltou um pequeno parênteses. O teste de cabelo até hoje detectou 3% de positividade entre os caminhoneiros. Alguém acredita que apenas 3% dos caminhoneiros usam drogas? Pois é, essa é a estatística desde 2016. Se o teste é certo, é errado ou não, isso não está no cabe, coisa. Mas realmente existe algum outro parâmetro que nós devemos avaliar antes de nós podermos usar isso como estatística. O que nós fizemos aqui? Então aqui nós fizemos duas etapas do programa, uma no porto, então justamente os caminhoneiros, um dia de semana, era um teste assim, voluntário, certo? Anônimo, a pessoa então, a polícia dos portos parava assim, olha, você quer fazer uma colaboração? Vamos fazer um teste de saliva? O que nós obtivemos? Nós obtivemos 14,8% positivos, 14, quase 15% positivos, dos quais metade era cocaína, um pouco mais de 1/3 era maconha e 1/3 também anfetamina. Isso é impressionante, porque a anfetamina foi proibida no Brasil, rebite foi tirado do Brasil, e mesmo assim nós temos anfetamina. Não é anfetamina antidepressivo, isso é anfetamina ilícito. O rebite, o fenpropamorex, etc. Bom, caminhoneiro a gente sabe, muita gente sabe que isso bebe mesmo, né? Toma mesmo, né? Aí nós fizemos uma outra campanha na cidade, certo? Então o CET de Santos parava motoristas, certo? Assim, olha, nós vamos fazer uma campanha educativa, etc, etc. E você não quer contribuir para fazer esse levantamento? Anônimo, voluntário, certo? Sabe se quisesse. Resultado, 11,8%, 11,5% aliás, né? Não, 11,8% de positividade, tá certo? Isso, não, aqui tem um monte de motociclistas, não é só motociclista, era dona de casa, pessoas que eu trabalho, motorista de táxi, etc. Eu levei isso para fora. Essa é a maior estatística mundial, nós fizemos em 1.250 pessoas, tá certo? Isso tudo confirmado através do teste rápido de saliva e depois confirmado em laboratório com LC-MS. Então, ou seja, tem valor científico. Qual o problema? Qual o custo anual? Nos Estados Unidos, o custo anual, como eu falei para vocês, é bilhões de dólares. Mas não bilhões de dólares em termos de morte, em termos de prejuízo, em perdas patrimoniais, furtos, faltas, acidentes e assistência médica. Os custos de identificar no Brasil em torno de 25 até 30 bilhões de dólares. Quanto isso poderia ajudar, fora que os políticos levam, certo? Na melhora do nosso meio de vida, certo? 71% das pessoas que usam drogas estão nas empresas, estão trabalhando. Não pensem que o drogado é uma pessoa impestável, não, muito contrário. Às vezes é um dos melhores funcionários da empresa, ou pelo menos mais dedicado na empresa. Finalmente, ele é causa de 30% de acidentes, e muitos supervisores, esse é o problema, e colegas, não sabem como identificar, não sabem como lidar, e muito menos o que é uma droga. Ok?
nos Estados Unidos, um levantamento, o National Institute of Drug Abuse, mostrou que 70%, confirmando, né? 70% das pessoas estão no mercado de trabalho, 40% dos acidentes de trabalho, não é muito diferente do que nós falamos agora, e 75% são relacionados ao consumo eventual de drogas. Certo? Segundo o Ministério da Previdência Social, certo? Isso foi um levantamento publicado pelo BNDES, publicado em 1912, certo? E não tive mais recentemente. Em 2011 foram concedidos 125 mil auxílios, 70, ou seja, mais de 60% desses causados por crack ou cocaína. Não crack ou cocaína, certo? Os afastamentos com cocaína, crack, anfetaminas e maconha são 8 vezes maior do que o consumo causado por álcool. Por que isso? Bom, em primeiro lugar, porque você não identifica. Você viu bafo de maconha? Bafo de cocaína? Bafo de anfetamina? Não tem, certo? Mas a pessoa tem, álcool você percebe na hora, né? Tá certo? Tem um certo problema para trocar isso aqui. Pronto. E aqui, vocês veem aqui nessa apresentação, certo? Olha aqui, os benefícios associados com o álcool. Linear. E de drogas, cada vez mais ascendente. Alguém duvida que, atualmente, em comparação com 2012, a situação está pior? Acho que não, né? Muito bem. Qual o prejuízo da empresa? Vou dar 5 exemplos que impactaram no mundo. Primeiro, o capitão, seu maior amigo Jack Daniels, um cadinho de álcool que levou a uma morte de 5 supervisores seniors e 35 pessoas numa cirúrgica aqui no Brasil. Um avião que estava indo para o norte e de repente ele viu o sol pondo no lado direito do avião. É verdade, depois não quer andar de avião mesmo, né? Certo? Um baile, certo? Uma plataforma em alto mar e um caminhão que pintou a via Anchieta. Tá certo? Então, muito bem. Ok, isso aqui, esse é o primeiro caso, um dos primeiros casos mais importantes foi do Exxon Valdez, na costa do Alasca, em 1984, certo? O capitão estava bêbado e após o uso de droga e álcool, e simplesmente o avião bateu o petroleiro bateu nas rochas, certo? Prejuízo, certo? 14 bilhões até o ano retrasado, e cada ano aumentando mais. Só para vocês saberem, quase 30 anos, mais de 30 anos depois desse acidente, essa costa Alasca ainda sofre os efeitos desse derramamento de petróleo. Certo? Esse é um manipulador de um cadinho de aço de ferro derretido, ele estava sob efeito de cocaína e errou a boca. Em vez de colocar dentro da boca que recebe, ele caiu no pátio, justamente na hora, um pouquinho antes da hora do almoço, certo? Matou 39 pessoas, certo? E essa empresa acabou aplicando o nosso programa depois disso. Esse é aquele caso famoso do avião, né, da Varig, que era para ir para o norte, e de repente ele estava voltando para o sul. Morreram 12 pessoas e dezenas de pessoas. A Polícia Federal confirmou depois que o piloto estava usando cocaína. E esse foi mais recentemente na British Petroleum, no Golfo do México, tá certo? E até hoje os resquícios desse petróleo ainda se encontram prejuízo nos países, nos estados perto do Golfo do México até lá, tá certo? E finalmente, e as consequências? O usuário de drogas falta ao trabalho, como o Paulinho disse, 5 dias ao mês, se produziram 3 vezes mais indenizações, causam cerca de 70% dos acidentes, são menos produtivos e finalmente tem mais probabilidade de serem dispensados do trabalho. Certo? Segundo a Fiesp, certo? Novamente repetindo esses dados, isso é do Brasil, uso de álcool, acidente de trabalho 5 vezes maior, acidentes com carro ou doméstico 9 vezes maior,
probabilidade de provocar é 3,6 maior, envolvendo colegas nesses acidentes 3 vezes maior, requerem mais assistência médica, demissões são o dobro, certo? Absenteísmo 3 vezes mais, avarias de máquinas, não sabemos, e danos à imagem da empresa, isso não tem preço, certo? Além disso, 80% roubam para manter o vício. O custo do dependente na folha de pagamento é cerca de $7.261, ou seja, 10% da sua folha de pagamento. Existe risco de chantagem. Quando nós fizemos o trabalho na Embraer, depois de 6 meses, o médico responsável da Embraer chegou para mim e disse: André, eu quero te agradecer muitíssimo pelo seu trabalho. Por quê? Porque até que enfim, que pararam de tirar nosso ambulatório. Aí veio, olha aqui, ó, tinha marcas de balas na parede devido aos traficantes que praticavam tiro ao alvo na coisa. Como o programa foi de toda a empresa, houve uma adesão de todas as empresas, aí eles perceberam que não adiantava, não era o problema do médico, o problema é que realmente a instituição toda já declarava-se livre de drogas, né? Certo? E o mais importante, o tráfico de drogas das empresas, certo? Como que mantém o seu vício? Vendendo para as outras pessoas. E é de 44% até 78%, certo? O que os empregados afirmam? Que eles são 36% que são menos produtivos, 26% avaliam que têm problemas relacionados com abuso de drogas na família, obviamente pela família ele mesmo, ou então seu filho ou seu pai. 42% relataram estar distraídos com problema de drogas na família. 46% relataram erro de julgamento por causa de drogas na família. E finalmente 14% foi o maior que esqueceram procedimentos de prevenção e segurança por causa de problemas de drogas na família, certo? Isso aqui todos têm referência, ok? O presidente dos sindicatos da indústria não docente patronal, mas dos empregados, ele sempre falou para mim, Herbert Passos, é menos preocupante como o trabalho entra no serviço do que quando ele sai. O que ele dizer? Na indústria química, pelo incubação e certamente em outras áreas, há consumo de drogas dentro das empresas, certo? Então, claro, não vai usar em casa porque a família está lá, etc. Então ele acaba sabendo que a polícia não vai dar batida numa empresa. Então, um consumo maior lá dentro, certo? Como é o nosso programa? Como que o programa tem que ser? Então, eu sei que muitos de vocês fazem assistência psicológica, consultoria, etc., para as empresas, etc. Desculpe eu fazer isso, mas não quero minimizar, mas como alguns é muito blá blá blá. Não porque não seja importante, é como o pai que dá uma lição de moral para o filho: olha filho, não faça isso, não faça isso, entendeu? Ele vem as costas na corda, e o filho continua fazendo a mesma coisa. Aí o pai fala assim: olha, não pode fazer isso, isso e isso, 10 vezes. Cadê o castigo? Cadê o resultado? Qual é a consequência do erro do filho? Nenhuma. Então, o programa Cuide que nós aplicamos não é nada, nós estamos fazendo uma propaganda do nosso Cuide. Isso vocês podem fazer vocês mesmos, tá certo? Mas o programa Cuide tem 5 etapas. E essas 5 etapas é o que é o programa universal. Todas as empresas que querem fazer um impacto na reversão, a diminuição de acidentes ou de uso de droga na empresa, tem que fazer essas 5 etapas. E a primeira, toda empresa tem que ter uma política, tem que ter um programa político. Se não tiver, você está fora da lei. Você pode ser acusado de discriminação. Segundo, você tem que fazer treinamento. Como eu falei no começo, supervisores e colegas não sabem lidar com drogas, ou como fazer, né? E aqui nós temos, você tem que treinar sobre isso. Terceiro, você tem que explicar ao funcionário por que essa empresa está fazendo um programa contra drogas e quais as consequências quando ele for pego usando drogas, certo? E para não ter problemas jurídicos, você faz ele assinar um papel de adesão ao programa, não forçando ele, tem que ser voluntário. Voluntário. Vai ter baixíssima adesão. Não, senhor. A nossa experiência é 99,3% das 200 empresas que nós temos alguma assistência. Ou seja,
a maior parte das pessoas aderem, mas para um pouco, 30% usam drogas, por quê? Eles são os primeiros a assinar, senão dá muita bandeira. Então eles são os primeiros a assinar. E finalmente, isso que é importante, certo? Não, isso não é, todos 5 são importantes, mas o quarto que é mais inédito. Você tem que fazer uma forma de fiscalizar, uma forma de monitorar. Eu tenho que fazer testes, tá certo? Por quê? Porque assim, olha, você não usa, não usa assim. Tá aí, minhas costas usam. Não, se eu te pegar, você vai ver. O que seu filho faz? Opa, me pegou, tá certo? Então eu não quero ser pego. Ninguém quer ser pego com a mão na botija, né? Tá certo? Desde criança não põe a mão para pegar bolachas. E aí então você faz a droga, faz o teste. E o que você faz depois do teste? Nós vamos falar depois sobre isso. Mas a análise toxicológica é uma peça fundamental nisso aqui. E finalmente, bom, eu diagnostiquei, e daí? Aí vem os psicólogos, os psiquiatras e toda a parte de saúde mental. Você tem que dar uma sequência, você tem que dar um tratamento, ok? E com isso é crucial. Mas você trata com teste positivo, porque assim, você usou, e não assim, você usou, entendeu? É uma diferença enorme no ponto de interrogação. E quando você fala que você usou, a pessoa então realmente acaba aderindo ao programa, ele entra assim já com a cabeça meio baixa, tá certo? Agora você assim, você usou? Eu não, né? Você está me acusando de alguma coisa? Assim, é só simplesmente uma pequena diferença, ok? Quais as vantagens de resultados do programa? Esses são casos essenciais, certo? Em primeiro lugar, nós temos a lei do teste de cabelo, certo? De que todo motorista profissional na classe CDE tem que fazer o teste de cabelo, tá certo? E etc, etc. Isso tem um complemento que na demissão e admissão de motorista profissional também tem que fazer teste de droga no cabelo. Como eu disse para vocês, deu 3%. E por que deu 3%? Porque infelizmente no Brasil, que nós temos aquele jeitinho brasileiro, tem muita fraude. Além do teste de cabelo não ser um método 100% eficaz, mas tem muita fraude. Pessoas que pegam peruca e cortam o cabelo e mandam para fazer teste e assim por diante. Está ouvindo? No mesmo dia recebi 5 amostras de cabelo ruivo do mesmo lugar de coleta. 5 amostras de cabelo ruivo de 5 pessoas diferentes do mesmo laboratório, do mesmo lugar de coleta. Certo? Primeiro, e com isso, esse tipo de programa, nós temos um ambiente seguro, saudável e produtivo. Tá, os resultados de um programa desse tipo, tá certo? Primeiro, estudos de impacto econômico em programa de tratamento de dependência química nas empresas mostraram uma redução de 97% no acidente de trabalho, redução de 91% nas faltas, que o Dr. Paulo acabou de falar, certo? Diminuição de 88% de problemas disciplinares e decréscimo de 93% de erros. Isso não são meus trabalhos, esses são dados pela AMA, American Manufacturers Association, certo? Muito bem. Em cada real gasto nesse programa, você economiza 12. Agora, isso também não é fictício. Não sou eu que relato isso. As empresas relatam. Várias empresas, até de pequeno porte, falam assim, ele faz um programa de 1 ano, pelo menos, para começar. Fala assim, em 3 meses ele já pagou o programa inteiro. Certo? O recorde de economia foi da Delta Airlines. Elas que teve um acidente anteontem, né? Certo? E cada dólar que ele aplicou no programa, ele economizou 27 dólares. Certo? Aliás, a Delta Airlines nos Estados Unidos é com menor atraso, menor incidência de acidentes, menor incidência de incidentes, justamente pela aplicação desse programa. 90% de recuperação. Não, isso é mentira, é sim. Esse não é meu dado, novamente. São as empresas que falam isso para mim. Qual a recuperação espontânea de um drogado na comunidade? 20%? 15%? Por aí, né? Isso é sistematicamente 90%, 84%, 85%. 75% de redução de problema no trabalho para empregados tratando e retornando ao trabalho. Certo? E lembra o custo de reabilitar um funcionário
certo? É várias vezes maior do que substituição, certo? Então isso que é importante. O que nós temos de testemunho de vários funcionários que chegam assim, doutor, não eu, para mim, para a equipe toda, né? Agradeço pelo programa que eu voltei, recuperei, eu estou fazendo isso, etc. São milhares desse tipo. Por quê? Porque a empresa investiu em cursos, certo? Em aperfeiçoamento, em treinamento, etc. Depois de milhares de dólares você treina, você manda embora porque teve um teste positivo, e aí você tem que treinar outro, que vai demorar mais tempo, e talvez, e você vai jogar esse pessoal na rua para o quê? Para ser traficante, tá certo? Então, por causa disso, a reabilitação, como eu disse, aqueles 5 partes são cruciais, porque justamente eles complementam um ao outro. Esses são dados da própria empresa. Em 84 e 89, a Embraer fazia um programa justamente de conscientização, de sensibilização, certo? Ele tratou 16 anos, né? 16 anos. Tratou 29 funcionários e 15 familiares. Nós entramos com o programa em 1999. A partir do ano 2000 nós fizemos. Em 3 anos, nós atendemos 117 funcionários e 27 familiares. Certo? De tal ponto que o índice de incidência deles, depois, de positividade, caiu para 2, 3% de positivos. Esse é da Caterpillar, tá certo? Redução de acidentes de trabalho, 80%. Redução de acidentes pessoais, 83%. E redução de absenteísmo, de 15 dias ano, caiu para 6 dias por ano. E essa foi a estatística de recuperação deles, certo? A partir do momento que começaram o exame toxicológico, olha a incidência, de quase 7%, caiu para menos de 2%. O número ideal de recuperação é em torno de 1,8% de positividade. Então, vocês veem, a Caterpillar conseguiu isso também, tá certo? Fora a recuperação de um ser humano. Esse também, certo? Também a Caterpillar, mostrando os mesmos dados, como eu falei para vocês antes, certo? Índice de recuperação, 90%. Eu tenho a outra. Esse é de uma transportadora, tá certo? Então, eles começaram fazendo trabalho com a gente, porque a ESSO do Brasil exigiu que ele, que transportasse petróleo nos caminhões deles, tivesse teste de droga. E a gente já tinha solicitado, não quero, tá bom, então vamos fazer só programa dos caminhões da ESSO. Ok. O programa deu tão certo que 6 meses depois eles estenderam para toda a frota deles. Então assim, olha, o primeiro ano que nós fizemos, o primeiro ano deu 31 positivos, certo? Entrega seu 9,3. O segundo ano, certo? Houve, claro, o maior número do ano, caiu positivo 4,10, olha, foi para 1,78. Entre os funcionários, começou com 2,58, caiu para 0,79 de testes positivos. E a última é da Caterpillar, da Goodyear, tá certo? Recuperação, 84%. Certo? E como você faz o teste de drogas? Certo? Então, todo esse programa, acho que tudo o resto você sabe muito bem, fazer palestra, etc. Sabe? Mas o que é o teste de exame toxicológico? Não é apenas cabelo. Nós temos 4 matrizes. Nós temos cabelo, saliva, urina e ar expirado, que é o bafômetro. Certo? E também nós temos suor, que até hoje ainda está em pesquisa, ainda não está muito aceito, mas poderá ser uma matriz do futuro. E quais características da matriz? O perigo com janela de detecção. Segundo, motivo que você vai usar aquela matriz. Por causa da janela de detecção, você vai ter um motivo. Sensibilidade e exatidão. Alguns matrizes incorporam melhor drogas, outros não. E finalmente, o custo de cada um. Ok? Então olha aqui. Nosso levantamento mostrou pré-missional. Esse é crucial. Fazer exame de pré-missional. Por quê? Porque quando um drogado entra, você tem 2 problemas. Ele vai disseminar droga na empresa. E segundo, mais importante, ele vai dizer que ele adquiriu a droga dentro da empresa. E vai ser uma doença
adquirido e dar estabilidade para ele. Então você tem que cortar ele antes. Você vê o número de positivos previsionalmente comparado com aqueles que são já empregados. Essa bateria está meio fraca. Bom, o que é a genetodetecção? É quando, após o uso da droga, você consegue detectar na matriz. Isso já é chamado de genetodetecção. Então você vê, o cabelo é a partir de 3 meses. Desculpa, a partir de 1 mês. Tá certo? Então ele tem que ser apurado no folículo capilar, subir e aparecer para depois você poder detectar. Então leva em torno de 30 dias. Urina, 6 a 8 horas. Certo? Obrigado. Obrigado. Saliva, quase que imediatamente, 15 a 20 minutos após o uso. E dura quanto tempo? Dura 2 a 3 dias. E sangue, obviamente, é uma matriz invasiva que a gente não coloca, também quase semelhante à saliva. Então, por que isso é importante? Certo? Por exemplo, comparando a genetodetecção entre saliva e urina. Olha, saliva, imediatamente, urina depois de algumas horas. Por que isso é importante? Depende do que você quer pelo seu programa. Se você quiser que a pessoa tenha um acidente e quiser saber se ele teve contato, uso de droga, tem que ser com saliva. Porque existe uma correlação entre presença de droga na matriz e o evento. Agora, se quiser fazer um programa de prevenção ao uso de quem é usuário contumaz, não precisa ser abusivo, mas contumaz, tem que ser urina. Porque se a pessoa fumar maconha hoje, vai estar presente 4, 5 dias depois. Se for uma maconha 2, 3 dias por semana, 40 dias ainda está lá, depois que cessou de usar. E assim por diante. Então, a urina serve para o programa corporativo. Saliva serve para acidentes, certo? Ou então alguma suspeita, mudança de comportamento, etc. Cabelo, serve para quê? Folha corrida policial. Eu quero saber a antecedência da pessoa. Se a pessoa usou droga alguma vez, e se durante as férias usou drogas, e assim por diante. Isso é muito usado na empresa petrolífera, tá certo? Só tem que ajudar a apertar aqui, tá certo? Ok. Tá. Esse é o programa, certo? Isso é feito na Europa. Quando você é um motorista, certo? E você tem um blitz, eles fazem 2 testes. Você faz teste de saliva para drogas e o bafômetro para álcool. E sabe o que acontece quando você pega positivo? Imediatamente você perde a carteira por um ano. E depois, para recuperar a carteira, você tem que mostrar que nos últimos 3 meses você não bebeu abusivamente e você também não usou drogas abusivamente. Aí você usa cabelo. Para quê? Bom, mas como vai detectar álcool no cabelo? Aqui nós temos um teste chamado ETG, etileno glucuronida, certo? Que é um metabólito do álcool que fica fixo no cabelo. Próximo. Eu vou pedir sua ajuda. E o teste de saliva é feito dessa maneira. É não invasivo, tá certo? Você coloca essa ponta lá em cima de algodão, tipo de fibra, chupa durante 1 minuto, molha e coloca dentro desse tubo branco. Aí você coloca dentro daquele tubo maior e em 1 minuto, máximo 1 minuto e meio, ele vai detectar a presença ou não de uma substância química, certo? E como a nossa legislação obrigado. E isso aqui atende a legislação brasileira, que diz a contraprova, ou seja, a legislação brasileira garante ao usuário ou pessoa que fez o teste
um teste de confirmação dessa outro teste. Esse é o teste de urina, certo? É a mesma coisa. Colhe urina aqui nesse copo, depois de no máximo 2 minutos aparece a linha aqui, se positivo ou não, e de qualquer forma é colhido mais uma amostra de prova e contraprova para o laboratório para confirmar que aquele realmente substância, feito nesse teste de triagem, certo? Que é on-site, essa é realmente aquela droga que nós estamos suspeitando. E esse é o teste de cabelo. Cola o cabelo, corta o cabelo, prende a parte mais próxima do cabeludo aqui, tá certo? É por convenção que nós damos 3 centímetros para detectar o uso de drogas nos últimos 90 a 110 dias, etc. E também é feito o teste. E como é feito esses testes? Certo? Então, eu vou passar isso. Certo? Então, o teste de cabelo. O teste de drogas é científico, anônimo, seguro, impessoal, confiável e confidencial. Ele é feito em 2 etapas. Aquela primeira etapa no copinho que nós chamamos de triagem. Se a triagem for negativo, tudo bem. Se for positivo, eu tenho que confirmar um aparelho chamado LC-MS. Só ter uma ideia que esse aparelho custa 2 bilhões de reais. Certo? Então esses são aparelhos. Esse é um aparelho são todos os aparelhos para confirmar a presença da droga. Um é GC-MS e esses 2 são LC-MS. Certo? O programa como um negócio. Então, só para lembrar, há uma diminuição acentuada de prejuízos dos custos e vulnerabilidade das empresas. O custo dos programas de seguro-saúde pode diminuir até 40%, porque diminui a sua exposição. Ocorre queda significativa de acidentes ocupacionais, com melhor recolhimento do FAT, certo? Do Fundo de Acidentes do Trabalho. E, nos Estados Unidos, o programa antidrogas passou a ser um investimento e não uma despesa, certo? Porque ele gera dinheiro para a empresa. E só para terminar, eu não poderia deixar de, já que você fala sobre legalização, não, né? Tá certo? Que eu concordo plenamente. Eu vou trazer algumas coisinhas, só 3 slides. A justificativa para legalizar a maconha. Primeiro, maconha medicinal, maconha recreativa. Agora não tem que fazer direito a fazer o que quiser. E eventualmente maconha é bom como remédio para psicoterapia. Aliás, muito psicoterapia nós também usam, né? Certo? O que eu acho incrível, aliás, tem um palestrante aí falando que a medicina medicinal, a maconha tem que ser, etc., é que ele não mostra o outro lado da moeda. Quantas doenças são realmente tratáveis pela maconha? Sabe quantas? 4. Só 4. E são doenças de uma incidência baixíssima. Epilepsia refratária, 1 em 20 mil. Mais ou menos isso, Rodolfo? Certo? Esclerose múltipla, 1 em 2.000, 2.500. Glaucoma, tem remédio que não precisa de maconha que trata glaucoma. Tá certo? Agora, para tratar uma população que não deve atingir 50, 60 mil pessoas, eu vou expor todo um país aos efeitos danosos da droga. E nós fizemos esse teste. Nós fizemos esse teste agora, a semana passada, nós pegamos maconha, pedimos maconha no TENAC, e fizemos um teste de quantificação das substâncias necessárias, tá certo? THC, tem de 3 até 80%, você sabe, né? 3% é o baseado e 80% é o skunk hoje, certo? De canabidiol, que é o componente terapêutico, menos de 1,5%. Quer dizer, não pode ser maconha planta, você tem que extrair, tem que purificar. E 3% é canabinol, não serve para nada, mas está lá, certo? E tem mais uns 100 outras substâncias de doses insignificantes. Vamos ver a próxima. Certo? O efeito dos componentes, efeitos terapêuticos, THC, sedativo, tranquilizante, antiemético.
certo? Canabidiol, esclerose múltipla, antiepilético, glaucoma e mais algumas outras doenças. Canabinol, não sabemos. Efeitos adversos, alucinógeno, psicogênico, você sabe que aumenta o risco de esquizofrenia em 3 a 4 vezes, esquecimento, leva à dependência, certo? 16% das pessoas usam maconha e tornam-se dependentes, e má formação fetal, certo? Esse vai ser o último slide. Efeitos adversos do canabidiol, não se conhece, não temos efeitos adversos, pelo menos detectáveis até hoje, e canabinol também nós não sabemos. Então, finalmente, por que legalizar? É o negócio da maconha. Sabe quanto o Canadá lucrou só este ano? Não, Canadá não, Colorado e Washington, 3, 4 bilhões de dólares. Sabe quanto aumentou o número de acidentes rodoviários? Isso em uma reunião que eu tive agora em Dublin na semana passada. Aumentou 5 vezes. Certo? Custo para... e é exatamente por causa disso. Eles querem legalizar porque é um negócio. Certo? Vai dar um lucro. O problema é o dinheiro. E o custo para a saúde? Não tem preço. Acho que você sabe muito bem que a Holanda restringiu, certo, a venda de maconha às pessoas. Por quê? Porque começou a sobrecarregar o seu sistema de saúde. E isso aconteceu também no Colorado. O custo de saúde para o estado do Colorado aumentou, duplicou por causa da legalização da maconha. Estudos recentes, isso foi uma coisa que apareceu na semana retrasada numa publicação que eu li. Academia Americana de Pediatria. Encontro de metófose de maconha na urina de crianças menores de 5 anos, 3 anos, 5 vezes maior, isso na Colorado e Washington, 5 vezes maior do que antes da legalização da maconha, 5 vezes. Pior, certo? Esse foi um trabalho publicado na semana retrasada. Má formação cerebral e disfunção neural em fetos de mães fumantes. Certo? Então, a tomografia e ressonância mostrou-se alterações funcionais e alterações anatômicas também. Deficiência mental e cognitiva em recém-nascidos de mães fumantes. Ou seja, já temos o álcool, já temos o cigarro, e agora vamos ter a maconha. E, finalmente, distúrbio de personalidade é maior em crianças e adolescentes expostos à maconha. Portanto, só para meu recado, melhor época de plantar uma árvore 20 anos atrás. A próxima melhor época, hoje. Obrigado.